Oiê, professora de Física Rosicléia. Iniciando, retornando nossos exercícios. Esse aqui é um assunto, isso aqui é uma questão do assunto matemática comercial. A famosa proporção, né? Razão-proporção. Então, eu trouxe aqui essa questão que diz o seguinte: algumas vezes você vai precisar de sorte para gabaritar uma questão dessa aqui. Uma questão desse assunto, ok? Então, eu trouxe aqui uma questão fundamental, é uma questão que está fundamentada, né? A gente chama. São dois vendedores, é uma questão contextualizada, é uma questão corriqueira do dia a dia. A questão traz o seguinte: são dois vendedores, né? Esses vendedores, eles ganham por comissão. São dois vendedores aleatórios, não se sabe quem são, pode ser qualquer um. E eles ganham comissões. Num certo momento, um vendedor ganhou R$ 70 a mais que o outro. É o que a questão está trazendo. E aí, ele quer saber a soma das duas comissões dos dois vendedores. Sabendo que elas estão nessa razão de 2/9. Então, quando eu digo que você vai precisar contar com a sorte em algum momento para resolver essa questão, é porque muitas das vezes o candidato de concurso público, vestibular, Enem, etc., ele vai resolver por tentativas. E na hora da prova nós não temos muito tempo para ficar tentando, né? Então, nesse momento você vai precisar contar com a sorte. Mas perceba o que a questão está te obrigando a você saber. Ele diz, e outra informação importante para resolver essas questões de matemática comercial, assunto dentro da proporção da razão, né? Você tem que conhecer as propriedades. Ela tem umas 5, 9 propriedades para resolver essa questão, ok? Mas geralmente para resolver questões de razão, de proporção, usa-se sempre a primeira propriedade, né? A primeira propriedade, que são a igualdade das razões, ok? Então, o entendimento dessa questão é o seguinte: ele diz o seguinte, que são dois vendedores. A gente vai chamar de X e Y. A gente vai chamar aqui, ó, X e Y. São dois vendedores, ele não diz quem é. Ele só diz que são dois vendedores que ganham comissões. Um ganhou R$ 70 a mais que o outro numa certa venda. E aí ele quer a soma das comissões, sabendo que elas estão nessa razão aqui de 2/9. Então, você tem que saber armar a equação. Porque ainda tem isso. Se você não souber armar a equação, você não vai gabaritar a questão. Exato. Então, ele disse o seguinte: uma das propriedades da proporção é o seguinte, é a igualdade entre duas razões. Uma razão é desconhecida, então eu vou chamar de X e Y, que são os dois vendedores. Um é X, o outro vendedor é Y. E a outra razão, ele diz que é 2/9. Ó, então vai ficar 2/9, olha. 2/9. A partir daqui, você já tem um norte para armar a equação, porque isso aqui vai cair numa equação, numa função do primeiro grau. Né? Aí ele diz o seguinte, que para você resolver essa questão, ele disse que num certo momento da venda, este vendedor aqui, o vendedor Y, ele ganhou R$ 70 a mais que o vendedor X. Então eu vou resolver aqui, ó. Aí você vai ajeitar aqui. Você vai colocar X, você vai repetir essa informação aqui. Você vai repetir essa informação aqui, ó. Então, ela vai ficar assim, ó, X sobre...
Ele disse que o Y ganhou R$ 70 a mais que o X, então vai ficar 70, vai ficar 70 mais X. 70 mais X, que é igual a razão de 2 nonos. Aí você vai colocar aqui. Igual a razão de 2 nonos. Quando eu digo que você vai precisar contar com a sorte, é porque você vai mesmo. Não é um assunto muito simples de você ter o entendimento dela, né? Mas aí você vai precisar. Você tem que treinar, Exato, senão não gabarita essa questão. Esses assuntos aqui. Aí você vai dar aquela bicuda, o famoso chute, né? Às vezes dá certo, às vezes não, né? Pois bem. A partir daqui, olha, o problema desse assunto é você saber esboçar a questão, olha. Juntar os dados e saber armar a questão. Essa é a dificuldade desse assunto. É você saber armar a questão com a informação que ela está dando, ok? Sabendo, aí você desenvolve, porque a partir daqui você só vai fazer a multiplicação dos extremos pelos meios. Aquela famosa multiplicação invertida. Aí você vai multiplicar a igualdade. Ou seja, você vai multiplicar 9 vezes x e 2 vezes 70 mais x. Pronto, a partir daí você encontra o resultado e você vai encontrar o resultado. Então, x, eu vou logo fazer aqui, ó. Eu vou trazer o resultado, porque a partir daqui você já sabe resolver essa questão, não é? Você só multiplica aqui, ó. Multiplica as duas razões. Meios pelos extremos. Você multiplica 9 vezes x, multiplica 2 vezes 70 mais x, né? Aí você resolve a equação, vai achar o valor de x, e o valor de x aqui... eu já fiz aqui. O valor de x vai ser 20. Então, multiplicando aqui, x vai ser 20, é o valor aqui. Resolvendo aqui essa proporção, né? Resolvendo essa proporção, você multiplica aqui e depois vai dividir por 9. O resultado vai ter x é 20. Ok. Achando o valor de x, x é um vendedor. X é um dos 2 vendedores. Ok? Agora nós precisamos achar a comissão do outro vendedor. Do vendedor Y. Agora fica mais fácil ainda, porque achando o X, você só substitui aqui na equação e acha o Y. Aí você repete essa equação aqui, vou resolver bem aqui, ó. Você repete aqui x sobre y é igual a 2 nono. Aí você substitui aqui no lugar do x, você coloca 20. No lugar do x, você só substitui, você coloca 20 sobre y, que é igual a 2 nono. É só substituir. Aí você vai encontrar a comissão do vendedor y, que vai ser 90. Vou colocar aqui, olha. Y é igual a 90. Parou a questão? Não, ele quer a soma. Ele quer a soma das duas comissões dos 2 vendedores. Então, 90 mais 20. Resposta: 110. R$110. Então, inclusive tem gabarito essa questão. É a alternativa A. Então, a soma das duas comissões, dos 2 vendedores foi 20 e 90. Se o vendedor Y ganhou R$70 a mais que o vendedor X, então o Y é justamente o que recebeu 90, né? Porque 90 menos 20 dá 70. 70 mais 20 dá 90. Então, depreende-se que o Y foi o vendedor que ganhou os R$70 a mais. E o 20 é o vendedor X que permaneceu com R$20 na comissão. Entendeu? Exatamente. Então, vamos continuar. Assunto de matemática comercial, proporcionalidade, razão, proporção. Ok?